A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Podemos pensar que só somos responsáveis pelo nosso próprio sofrimento e felicidade. Mas a nossa felicidade aumenta a felicidade do mundo. E o nosso sofrimento é o sofrimento do mundo. O sofrimento de cada um de nós afeta os outros. Quanto mais pudermos ensinar uns aos outros sobre a arte de sofrer de forma adequada, menos sofrimento haverá em todas as partes do mundo e maior será a felicidade. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes. Lemos um trecho de uma obra excelente, escrita pelo saudoso monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh, Sem Lama Não Há Lótus, a arte de transformar o sofrimento. Uma obra que merece a nossa atenção. Dentro do estilo que lhe é próprio, Nhat Hanh descreve com profundidade, delicadeza, de modo suave, um tema como esse, o sofrimento. E propõe uma visão um pouco diferente daquela com a qual nós estamos habituados, que é pensar dor e felicidade como experiências puramente individuais. Quer dizer, para ser feliz, só depende de mim, e para eu curar a minha dor, também só depende de mim. Isso tem a ver com o modo como nós enxergamos o mundo, a sociedade, as relações humanas. Há um capítulo onde ele desenvolve bem essa ideia, e só o título já diz muito. A felicidade não é uma questão individual. Isso vai na contramão de muitas ideias contemporâneas que querem nos fazer acreditar que tudo depende apenas da pessoa, do indivíduo. Ou seja, cada um é um empreendedor de si mesmo. Seja feliz, isso só depende de você. E se você está mal, se você está triste ou deprimido ou não teve sucesso, é porque você não fez por onde ou porque você está fazendo alguma coisa errada ou não confia em você. Essa é uma visão um tanto complicada, eu diria, porque nós precisamos pensar o ser humano como um ser que está inserido numa sociedade, no mundo, constrói relações, é afetado pelas grandes estruturas sociais e a gente não tem como negar isso. Por isso nós temos que pensar dor e felicidade como um tema mais amplo. É um tema que envolve o indivíduo e vai muito além dele, porque envolve a forma como uma sociedade está organizada. A minha dor afeta a dor de todos. E a minha dor é resultado de um conjunto de fatores pessoais, sociais e coletivos. E a minha felicidade também se constrói nesse mundo na relação com as pessoas. Obviamente que também comigo, mas a gente precisa pensar em termos mais amplos. Essa visão convida a uma nova atitude diante da vida, que é trabalhar exatamente a ideia da compaixão, da solidariedade humana. Ele diz algo precioso. O mundo inteiro é território nosso. Essa ideia de que eu faço parte desse mundo, esse mundo inteiro, completo, é território de todos, também nos diz, nos informa que a paz, a felicidade, a alegria de viver se constrói nesse território. A minha dor é também parte da dor do planeta. O mundo não é esse lugar separado de nós, ele é nosso território, inclusive território espiritual. Quando cuidamos da forma como nós consumimos as coisas, a forma como nós falamos, como nós andamos, como nós lidamos uns com os outros, nós estamos cuidando do campo coletivo. Se pensarmos o mundo como um jardim,
é tarefa de todos nós cuidarmos de todas as plantas desse jardim. A dor que temos e a dor que assistimos no mundo tem funções evolutivas, podemos pensar assim. O Espiritismo nos ensina que a dor tem um significado. A doença, por exemplo. Leon Denis chega a dizer que a dor é uma grande educadora da alma, mas também nos diz que ela nos irmana, nos desperta. Allan Kardec, por exemplo, quando fala da caridade e diz que fora da caridade não há salvação, ele está muito atento à ideia de que nós estamos interligados. A caridade como uma ação ativa no mundo, pelos caminhos da solidariedade, da compaixão, agirmos como agentes de transformação do mundo. Não é de uma dor em particular, é a dor do mundo. Portanto, é a sua dor, é a minha dor, é a dor de um planeta. Sofrimento não é castigo, não é punição, é um instrumento pedagógico de desenvolvimento de potencialidades, mas o sofrimento que resulta, por exemplo, da injustiça, das desigualdades, merece uma atenção especial e ações transformadoras no campo da realidade social. A evolução na visão espírita é um caminho coletivo, não é um caminho individualista, na verdade. Por isso Kardec, vamos repetir, nos fala, fora da caridade não há salvação. Nesse sentido, fora dos laços, fora dos vínculos, fora das relações humanas, não há salvação nesse sentido amplo da palavra. É evidente que todos nós temos as nossas dores pessoais, nossos dramas íntimos, nossas inquietações, nossas perdas afetivas muito dolorosas, doenças físicas, doenças mentais. Tudo isso traz muito desconforto, pode trazer muita aflição. E o autor em questão, Nhát Hanh, nas suas reflexões de um monge budista, ele convida a pensar que sem lama não há lótus. Como assim? É uma metáfora que ele usa e que dá título ao livro, que é bem interessante. De fato, a lama ela é associada à flor de lótus. Em que sentido? A lama representa o ambiente natural de onde a planta retira os seus nutrientes. É exatamente esse contraste entre a beleza da flor e, vamos colocar entre aspas, a sujeira da lama. Isso é um símbolo poderoso em culturas como o budismo e o hinduísmo, porque representa a pureza, a capacidade de enfrentar e superar os desafios, os problemas e a ideia de uma elevação espiritual. Então, quando o nosso monge diz que sem lama não há lótus, é uma metáfora profunda que vai além da biologia da planta, porque é um mergulho no campo filosófico, espiritual. De fato, a lama ela é indispensável para o crescimento da flor de lótus. Isso no seu habitat natural. As suas raízes, elas dependem desse substrato lamacento para que elas possam se fixar e absorver os nutrientes. Sem lama, não há um suporte físico ou alimento para que a flor se desenvolva. E qual é o simbolismo disso, amigo ouvinte? A lama representa, eu penso, os desafios, os sofrimentos, as, aspas, impurezas da vida. Então, da mesma forma que a flor de lótus floresce a partir da lama, a beleza, a sabedoria, a iluminação humana surgem das dificuldades. A flor que emerge vitoriosa de águas turvas, ela simboliza a capacidade de transformar dor em crescimento, a escuridão em luz. Não há nenhuma apologia ao sofrimento, o prazer de sofrer, não é sobre isso. É uma vez, diante da dor, treinar a capacidade
de transformar o sofrimento. Palavras do Yanti Han. Em outras palavras, significa que não há como nós fugirmos das adversidades, dos problemas, dos desafios, quaisquer que sejam, mas reconhecê-los ou reconhecer essas adversidades como uma parte essencial do caminho. Se pensarmos bem, a compaixão, ela nasce do contato com o sofrimento. Ninguém encontra uma pessoa que está feliz e sente compaixão por ela. Quando você vê uma pessoa feliz, ou quando você se sente feliz, ou quando você está em contato, metaforicamente falando, com a luz, você pode ser grato. Mas a compaixão, ela só nasce do contato com a dor, com o sofrimento. Essa é que é a ideia que a metáfora sinaliza. Por outro lado, a paz interior, ela surge ao enfrentarmos as turbulências. Então, da mesma forma que a lama no habitat natural da flor de lótus é inevitável, assim também os desafios são inevitáveis na condição humana. Negar isso nos distancia da essência, eu diria, dessa dinâmica mais profunda do crescimento espiritual, humano da pessoa. Essa beleza, essa força, elas nascem da interação com aquilo que parece sujo, entre aspas, que é a lama, aquilo que é difícil. Portanto, mesmo em meio ao caos, às adversidades, nós podemos, de algum modo, florescer da mesma forma que a flor de lótus. Essa é a ideia que o nosso autor desenvolve, de que se você souber fazer um bom uso da lama, você poderá cultivar lindas flores de lótus. Ele diz que nós precisamos sim de algum sofrimento para que a felicidade seja possível. E a maioria de nós tem sofrimento suficiente dentro e à nossa volta para ser capaz de fazer isso. Não temos que criar mais sofrimento. O sofrimento que existe em cada um de nós, o sofrimento que existe no mundo, já é suficiente para encontrarmos, cultivarmos flores de lótus. Agora, como isso? Primeiro é preciso encontrar um significado para isso tudo, aceitando a dor, aceitando o sofrimento. Dentro disso, encontrar um sentido, um significado. Leon Denis nos fala, o pensamento espírita nos ensina, que tem uma função evolutiva, é um trabalho, como já dissemos, de despertar de potencialidades. Mas, acima de tudo isso, nós temos que pensar coletivamente, é despertar em cada um de nós a sensibilidade pelo outro, o autoacolhimento, sim, e acolher o outro, é olhar para o mundo com o seu conjunto de sofrimentos e nos perguntarmos: o que posso fazer para ajudar a melhorar isso? A melhorar a lama que existe no mundo e cultivar as flores de lótus. Quando eu consigo enfrentar a minha dor sem entrar em desespero, eu também estou ajudando a dor do mundo, para que encontremos caminhos possíveis, saudáveis, construtivos para a cura de uma dor coletiva. Não foi por acaso, amigo ouvinte, vamos repetir, que Allan Kardec estabelece essa premissa de que não há salvação fora da dinâmica social, coletiva e individual da caridade. Não é só um conceito doutrinário, individual, é um conceito social de transformação, de mudança, de abertura para o outro. É uma outra forma de pensar a dor, a felicidade e as nossas relações humanas no mundo. Quem sofre quer acolhimento, quem sofre quer o amparo, a devida atenção. Então, a sua dor é a oportunidade que a vida nos dá de desenvolvermos a empatia pelo seu sofrimento e, de uma forma compassiva, agirmos para que isso possa ser
aliviado, e em alguns casos, eliminado, ou em todos os casos, se possível, transformado em algo diferente. Eu entendo que foi isso que levou o amigo espiritual nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo a dizer que a grande virtude do nosso mundo, da nossa geração, vamos dizer assim, é o avanço intelectual, tecnológico, mas o grande desafio, que ele chama de vício, é a indiferença moral. E Allan Kardec apresenta uma chave de compreensão e de enfrentamento dessa questão quando ele fala em A Gênese sobre a necessidade de elevação do nosso sentimento. A expressão que ele usa é essa, elevação do sentimento. Significa sairmos dessa visão egocêntrica, individualista, para uma outra perspectiva, uma visão mais ampla, que inclui o outro, que desata nós, que cria abertura, vínculos, solidariedade, presença, ações efetivas de transformação. Isso é elevação do sentimento, é sair da revolta, do pessimismo, do negativismo, da desesperança diante da vida e diante do ser humano para uma outra visão, para um outro olhar de esperança, de acreditar nas possibilidades de mudança, de transformação. Isso eu entendo como elevação do sentimento, para vencermos a indiferença moral que o amigo espiritual assinala. Vale a pena dar uma olhada no livro, ele fala de vários exercícios simples e práticos que nos ajudam a lidar com a dor, que despertam a nossa compaixão, a nossa sensibilidade pelo outro. Os exercícios nos ajudam a ampliar a nossa consciência para a aceitação, para acolhermos essa dor individual que temos e, ao mesmo tempo, repetindo, nos convida, nos incentiva aquilo que Allan Kardec chamava de elevação do sentimento, que é uma atitude, em última análise, de abertura do coração para o outro, para a vida, para os processos sempre desafiadores da vida. Como lembra uma amiga espiritual nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A vida é difícil, bem o sei. São alfinetadas pequenas, uma após a outra, que recebemos. E ela propõe uma mudança nesse olhar. Mas se olharmos para as bênçãos, isso é mais um exemplo de elevação do sentimento, trabalharmos o sentimento e também a experiência da gratidão. Se olharmos para as bênçãos que possuímos, veremos que elas são muito mais numerosas do que essas mesmas alfinetadas. Isso significa negar a dor, significa fingir, fazer de conta que eu não estou sofrendo e que ninguém nesse mundo está sofrendo de maneira alguma. É assumir essas alfinetadas, é se permitir viver essa dor, a dor no plano da experiência individual, acolher essa dor, esse sofrimento, e ao mesmo tempo mudar a perspectiva, olhar o que existe de positivo em meio a tantos desafios, usando a metáfora do Inhatirã. Em meio a essa lama, onde estão as flores de lótus? Essa aqui é a ideia. Não é negar, não é fingir, fazer de conta, é assumir a dor. E, ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade da empatia, da compaixão e trabalhar nesse grande território que se chama planeta Terra, esse planeta lindo que é de todos nós. Ninguém é dono exclusivo desse planeta, somos todos nós e, na verdade, não somos proprietários, somos bons inquilinos vivendo nesse planeta. E tem um aluguel, o aluguel é alto. Exatamente, o aluguel é o cuidado, a preservação. Isso se faz numa ação ética coletiva de solidariedade,
de compaixão, de caridade, podemos também assim nos referir. Nhate Hanh nos fala de um conto budista, na versão vietnamita, que envolve a figura de Mara. Mara é a personificação da distração, do apego, do desespero, da aflição. É uma espécie de personagem diabólico. Conta-se nessa versão que antes de Buda alcançar a iluminação, o mundo estava sob o reinado de Mara, quer dizer, do apego, a dor, o sofrimento, o desespero, a falta de atenção plena. E por isso havia muita guerra, violência. As pessoas estavam sofrendo demais. Mas ao mesmo tempo elas se lembravam, se Mara existe, Buda existe. Não precisamos nos preocupar. Buda um dia aparecerá. Quando ele então alcançou a iluminação, ele estava sentado, bem quietinho. Mara aproximou-se e lhe disse: quem é esse indivíduo sentado tão tranquilamente? Mara não perturbou Buda, simplesmente deixou que ele ali permanecesse sentado. E ele estava em meditação. Depois, ele se levanta, caminha de forma consciente e de uma maneira livre e tranquila, ouve de Mara a seguinte pergunta: quem é você? Por que você está aqui? E ele então respondeu: eu vejo que esta terra é um lugar bonito, a paisagem é simplesmente encantadora. De manhã cedinho é uma beleza, as tardes e as noites igualmente. Eu vejo essas maravilhas e isso me deixa tão feliz. Eu não preciso ter quaisquer bens ou riqueza. Não preciso de coisa alguma. Tudo o que eu preciso é a oportunidade de sentar em meditação e de ser capaz de andar sobre este belo planeta. Mara entendeu que era um pedido e que não era ruim. Ok, você pode sentar-se tanto quanto quiser e andar tanto quanto desejar. Dias depois, Buda perguntou: eu tenho alguns amigos, algo em torno de 1250, e todos eles querem praticar meditação e todos querem andar em plena consciência. Será que poderíamos ter aqui uma área para sentar e caminhar assim? Mara respondeu: claro. Quanto espaço você quer para as práticas de sentar em meditação e andar em meditação? Mas, naquela época, não havia instrumentos precisos de medição. Buda respondeu: eu tenho 3 vestes. Se você estiver de acordo, eu tiro o manto de cima e o jogo para cima em direção ao céu, o mais alto que eu conseguir. A sombra emitida sobre a terra pelo manto é a terra que quero ter para sentar, para andar e para viver de forma consciente. E Mara aprovou a ideia. Então Buda enrolou o seu manto e o atirou para o alto, em direção ao céu. O manto subiu muito, muito alto. Em seguida abriu-se, e a sombra do manto cobriu todo o planeta. A partir de então, Buda e seus discípulos andaram por toda a Terra, praticando a compaixão e a atenção plena, e ajudando as pessoas a sofrerem menos. Nhate Hanh conclui dizendo assim: todos nós temos o direito de fazer o mesmo neste planeta, diminuindo o sofrimento e aumentando a felicidade. Esta terra não é somente o território de Mara. Lembrando, amigo ouvinte, a personificação da distração, do apego, da aflição, do desespero. Esta terra não é somente o território de Mara, é também o território de Buda. O que quer dizer? É o lugar onde podemos cultivar a atenção profunda, o cuidado com o outro, o acolhimento, a compaixão, a solidariedade, a prática da caridade, ajudando na
preservação, construção e preservação da saúde mental e emocional e espiritual do nosso planeta. Penso que pelo mesmo motivo o Mestre Jesus assim se expressou: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.